Vamos falar de respeito, falta de respeito e liberdade de expressão. O assunto do momento, depois de Santos e Fluminense empatarem no Maracanã, foi a coluna de Juca Kfouri, onde ele desrespeita o Santos Futebol Clube. Leio para vocês. O Fluminense jogou melhor no Maracanã, com 22 mil torcedores, do começo ao fim. Até a trave atingiu com Fred, aos 40 minutos do segundo tempo. Ninguém FC, se referindo ao Santos, não chutou uma vez sequer na etapa final, depois de apenas 3 arremates na inicial. Dizer que o Flu mereceu vencer é óbvio, mas talvez nem seja verdade, porque quem não consegue vencer ninguém FC deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0-0. O Ninguém FC já foi chamado de Santos Futebol Clube e ganhou ponto fora de casa. O Santos Futebol Clube continua se chamando Santos Futebol Clube, senhor Juca Kfouri. Não é por conta do momento que o Santos está vivendo nos últimos anos que o Santos merece ser desrespeitado dessa forma. E por conta disso, por conta dessa coluna, o Santos emitiu uma nota oficial no seu site com o nome do presidente Andrés Rueda, que diz o seguinte: o Santos Futebol Clube rechaça veementemente o texto publicado neste sábado, dia 9, pelo senhor Juca Kfouri no portal UOL. Fluminense 0, Ninguém FC 0. E exige um posicionamento formal do portal que abriga essa coluna, com retratação e pedido de desculpas. Caso contrário, fica determinado que os profissionais do UOL não serão mais atendidos pelo clube até que as devidas providências sejam tomadas. O conteúdo é uma total falta de respeito com o Santos, que tem seu nome exaltado no mundo inteiro. E não permitiremos que um texto como esse não tenha consequências. Uma imprensa que se sujeita a fazer isso não merece ser recebida pelo Santos Futebol Clube. O Santos merece respeito, Andrés Rueda, presidente do Santos Futebol Clube. É isso. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a UOL não se pronunciou. Nájila, mas não é a opinião da UOL, é a opinião do Juca Kfouri. Mas a partir do momento que a coluna do Juca Kfouri ela é hospedada na UOL, a partir do momento que para você ter acesso à coluna do Juca Kfouri, você precisa pagar uma mensalidade, de forma semestral, anual, enfim, a UOL recebe dinheiro por conta dessa coluna do Juca Kfouri, entre outras colunas. O mínimo que a gente espera é que a UOL ou qualquer outro veículo de imprensa, quando isso acontece, é falar o seguinte, soltar uma nota. Olha, a UOL não concorda com o posicionamento do Juca Kfouri, é um pensamento totalmente dele e tal. Pedimos desculpas aos torcedores, ao Santos Futebol Clube. Nem isso aconteceu. Eu sinceramente espero que isso aconteça. Já estamos na segunda-feira e a UOL ainda não se pronunciou. Mas quem se pronunciou logo após essa nota do Santos foi o próprio Juca Kfouri. E aí você fala, dessa vez o Juca, ele pediu desculpa, né? Não. Ele escreveu o seguinte: o presidente do Santos enviou nota de protesto ao UOL por ter lido neste blog a referência a seu time, que não chutou uma bola contra o Fluminense no segundo tempo do jogo de hoje no Maracanã, como Ninguém FC. É direito dele protestar, como é do jornalista de opinar. Fazer ameaças e punir quem não tem nada a ver com o que é de responsabilidade apenas e tão somente do blogueiro fere não apenas a liberdade de imprensa, como a democracia. Liberdade de expressão tá na moda, né? Falar, liberdade de expressão. Mas você não pode falar tudo o que você pensa. Você não pode ferir outra pessoa, você não pode ferir uma instituição. A partir do momento que a sua opinião fere outra pessoa ou uma instituição, aí não é liberdade de expressão. A gente não pode banalizar essa expressão. E o Santos foi sim desrespeitado. Quem olha, Ninguém FC. Parece que o que aconteceu no Maracanã? Que o Santos perdeu de 100-0 do Fluminense. E mesmo se tivesse perdido por 100-0 do Fluminense, não dá para você falar que o Ninguém FC já foi chamado de Santos Futebol Clube. Isso é uma total falta de respeito com uma instituição
centenária que é mais respeitada em outros países do que no próprio Brasil. Eu falei aqui, quando os estrangeiros foram contratados pelo Santos, a forma respeitosa como eles falaram do Santos, que era um orgulho jogar no Santos. O Santos entrando na Sul-Americana, com todos os problemas que existem, o Santos exaltado, né, como um dos favoritos, camisa pesada. O Santos é respeitado fora do Brasil. Dentro do Brasil, várias e várias vezes, pessoas que, de uma certa forma, têm uma certa audiência, desrespeitam o Santos Futebol Clube. Eu, como jornalista, criadora de conteúdo, né, tenho este canal, vocês, como santistas, a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. Essa falta de respeito. O que eu espero, sinceramente, é que a UOL pense e se pronuncie. Falando, olha, a gente não pensa isso. Isso aqui é uma opinião exclusivamente do Juca Kfouri. Né? E eu não estou reclamando, e tenho certeza que o presidente do Santos, quem escreveu a nota no site do Santos, está reclamando que o Juca falou que o Fluminense deveria ter vencido a partida. Isso não entra em questão. O que entra em questão foi chamar uma equipe centenária, com uma história riquíssima, como o Santos tem, de Ninguém FC. E não só o Santos ficou ofendido como seus torcedores, mas outros clubes da Série A, da Série B, também se pronunciaram contra a forma como o Santos foi tratado na coluna do Juca Kfouri. Então, vários clubes, inclusive, até agradeço aos clubes, aos torcedores desses clubes que demonstraram solidariedade com o Santos, né? Porque o que nós vimos foi uma falta de respeito. Existe como você fazer uma análise de futebol sem desmerecer, sem humilhar um clube, né? Sem humilhar um clube. Eu posso muito bem falar, gente, hoje o Santos não jogou bem por causa disso, disso. Mas nunca vocês vão ver eu, Nájila, chamando o Santos de Ninguém FC ou qualquer outro clube. Respeito é o mínimo que o torcedor santista espera, né? Então, complicado o que aconteceu. Eu fiquei bem chateada mesmo, porque não é a primeira vez que desrespeitam o Santos. E eu, como tenho um certo alcance, né, com a torcida santista, acho que era importante deixar a minha insatisfação. Até porque eu criei este canal, criei as minhas redes sociais para falar de Santos exatamente por conta disso. Porque várias vezes que eu buscava informação ou análise sobre Santos Futebol Clube, era sempre de uma forma superficial, uma forma clichê, sem tanto aprofundamento, né? De forma desrespeitosa algumas vezes. E aí eu falei, não, eu vou criar o meu próprio espaço para conversar com cientistas. Você que está me assistindo agora pode não concordar 100% com o que eu falo, mas sempre quando eu dou a minha opinião, quando eu falo alguma coisa de algum jogador, de alguma partida, de alguma atuação do Santos, eu sempre tento dar meus argumentos. E peço para você também deixar os seus argumentos, se você concorda comigo, se você não concorda comigo. É assim que tem que ser, não de forma desrespeitosa, né? E mais uma vez eu faço um apelo para você que está me assistindo até agora: consuma quem fala bem do Santos Futebol Clube. Não fala bem de tipo, o Santos jogou muito, mas fale com respeito. Quem analisa o Santos, quem fala sobre o Santos com respeito. Falar bem nesse sentido, né? Me expressei errado, mas com isso, na derrota ou na vitória, ou no empate, no caso, né? Fala o que aconteceu, sem desrespeitar. É isso que eu peço. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque o seu apoio é fundamental para que a gente tenha pelo menos um espaço onde a gente consiga falar com respeito do Santos Futebol Clube, independente da situação que o Santos vive dentro ou fora de campo. O Santos é gigante, gigante, e a gente não pode permitir que ele seja desrespeitado da forma como foi no final de semana e também em outros casos que já